Olá, meus irmãos, de novo aqui nós estamos para falar de mais duas peças da armadura de Deus. Novamente também estamos com o nosso pastor Antônio, querido e amado, para nos ajudar, nessa missão de falar dessas peças da armadura. Amém. Nós vamos falar agora das sandálias do Evangelho da Paz. Numa luta corpo a corpo, imagine você lutando ali corpo a corpo com alguém. Você precisa ter firmeza no seu pé. Geralmente, ali numa medição de força, uma pessoa consegue arrastar a outra, contra ela. E aí, se não houver firmeza nessa sandália, provavelmente a pessoa vai cair no chão. Uma das duas vai cair no chão. Então, as sandálias do soldado romano, que Paulo usou aqui para fazer essa ilustração, alguns estudiosos dizem que elas tinham até umas garrinhas no solado, para que quando ele estivesse ali na batalha, ele conseguisse ter firmeza no chão. Firmeza, muita firmeza. Então ele conseguia lutar de uma forma eficaz sem ser derrubado, ok? Algo muito importante aqui é a preparação do Evangelho da Paz. A preparação e Evangelho da Paz. A preparação já nos faz pensar que nós devemos, em todo tempo, continuar crescendo, estarmos preparados. A Bíblia nos afirma que o dia mau vai chegar. Aqui em Efésios já fala isso. A gente não sabe quando ele chega, mas ele vai chegar. Quando ele chegar, nós precisamos estar preparados. E é uma preparação de todos os dias, da nossa vida. O Evangelho da Paz é aquele chamado que todo crente tem. Todo crente foi chamado para anunciar a palavra de Deus, para levar o Evangelho, para levar as boas novas. Isso com firmeza, isso com dedicação, sabendo exatamente aquilo que está falando. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. A palavra fala: quão formosos são os pés dos que anunciam a palavra. Então, as sandálias têm a ver com isso, a firmeza no anúncio da palavra, a firmeza no anúncio do Evangelho da Paz. Devemos nos preocupar com os interesses do reino aqui na terra, não os nossos. Não devemos caminhar em direção aos nossos interesses, daquilo que a gente pensa, mas sim em direção à palavra e ao que ela diz, ok? É possível estar com as sandálias desgastadas por causa de um conhecimento muito superficial do Evangelho. Então sim, às vezes eu estou lá com a minha sandália, mas ela está desgastada, porque eu não promovo o crescimento na minha vida. Eu não tiro tempo para para estar crescendo mesmo na palavra de Deus, conhecendo cada vez mais. É possível estar totalmente despreparado para essa tarefa por falta de consciência do que fazer com aquilo que eu recebi. Muitas vezes nós viemos para a igreja, recebemos a palavra, mas não compartilhamos com ninguém. A gente fica com aquilo para a gente, Não faz nada com aquilo, sendo que Jesus deixou a grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, ensinando a guardar tudo que eu vos mandei. Jesus nos deixou essa ordem. Outro fato importante é que as boas novas devem ser pregadas em todo tempo. Em tempo de guerra, em tempo de paz. A Bíblia ainda fala assim, olha, para a gente pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Então não tem a ver com o que eu sinto hoje, com o que eu acho que eu tenho que fazer agora. O evangelho precisa ser anunciado, pastor Antônio? É verdade. E nessa questão existe o ide de Jesus, como a Hélida falou, ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Neste confronto aqui, o inimigo traz perseguição para sufocar e tirarmos do campo, trazendo passividade. Hoje, uma das áreas que estamos tendo mais luta é na questão da passividade da mente. E tem muitas pessoas situadas numa acomodação perigosa. Muita gente que não quer sair do lugar, que não quer cumprir o ide do Senhor Jesus. O inimigo, ele nos ataca nessa área, nos tirando para a gente não cumprir o ide do Senhor Jesus, para que nós não vamos a campo para anunciar a palavra de Deus. Existe um mundo, existe várias cidades, vários lugares que o evangelho precisa chegar. E essa é a missão da igreja, é nossa missão como igreja. E o sapato do Evangelho da Paz, ele nos dá força, ele nos capacita
para a gente cumprir o ID do Senhor Jesus. Mas hoje, infelizmente, tem muitas pessoas acomodadas, passivas. Existe dentro das igrejas um espírito de passividade que assola a mente, roubando a palavra do nosso coração, para que ela não venha frutificar, para que nós não venhamos a cumprir o ID do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos não aceitar de uma forma passiva esse ataque do diabo. Muitos têm aceitado sem reagir, né? E sem fazer nada, os nossos pés ficam paralisados, preso, né? E a gente não consegue cumprir esse mandamento para que a gente possa alcançar o mundo pregando a palavra, anunciando a palavra, amém? Que Deus possa nos dar graça e que a gente venha encontrar força, nos revestir da armadura de Deus a tal ponto da gente cumprir o ID do Senhor Jesus. E somente assim a volta do Senhor Jesus será uma realidade na nossa vida, no nosso meio. Amém? Verdade. Glória a Deus. Uma outra peça da armadura que eu gosto muito, aprendi sobre ela numa aula específica aqui do Seminário Teológico Carisma, é o escudo da fé. Lá no seminário eu aprendi que o escudo da fé, ele era tão grande que ele parecia ser uma porta. E ele era revestido de couro. Por quê? Lá na passagem de Efésios, que fala sobre o escudo da fé, diz assim: acima de tudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. O inimigo, ali na batalha, né, dos soldados romanos, ele costumava lançar flechas inflamadas, flechas de fogo. Então, se aquele escudo não tivesse aquele couro molhado, as flechas poderiam facilmente inflamar aquele material, pondo fogo no material e no soldado que estava ali empunhando aquele escudo. Então, uma estratégia era molhar esse escudo, né, para que a flecha, ao bater ali, o fogo se apagasse na hora. Então, o fogo daquela flecha se apagava. Dardo inflamado, preste bem atenção nisso. Os dardos inflamados que vêm na nossa vida, eles só são apagados através do escudo da fé. A fé é a confiança. A fé é a firmeza naquilo que Cristo é, naquilo que Ele fez por mim, naquilo que eu sou, nas verdades da palavra. É a fé que Cristo nos deu, é essa fé que nos sustenta todos os dias. Nós precisamos estar firmados, com a nossa fé firmada em Cristo, para que quando os dardos vierem, nós possamos empunhar o nosso escudo e facilmente apagar essas flechas inflamadas. É uma verdade. Aqui nesse confronto, Satanás ele vai tentar minar a nossa fé com 3 armadilhas. A primeira dela é a armadilha da incredulidade. Tem muita gente com dificuldade de crer nas promessas. Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E a esperança são as promessas de Deus para nós. Promessa de cura, promessa de bênção. Mas a fé, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser praticada, ela precisa ser exercida. Na lei de Newton fala que toda ação produz a reação. Quando nós entramos com a ação da fé, a reação de Deus é o milagre na nossa vida. Então, o primeiro pilar é a armadilha, segundo a dúvida e terceiro o medo. Muita gente paralisada pelo medo, pela dúvida, não sai do lugar. Quando há medo, o medo ele paralisa, o medo ele trava. A palavra de Deus em 1 João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? O justo viverá da fé, Romanos capítulo 1, versículo 17. Né? O justo viverá da fé. Amém? Amém. Glória a Jesus. Eu quero abençoar a sua vida agora em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa venha ter a firmeza da fé na sua vida, que ela venha empunhar esse escudo de forma correta. Sim, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa venha ter os pés calçados para a preparação do Evangelho, com toda a firmeza que o Evangelho nos dá. Sim, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus.